Salve, ué, a Daiane sumiu. É verdade. Esperando. Acho que ela vai voltar. Daiane, caiu a luz de novo, Daiane? Caiu, tô só no 5G, que eu ia falar 3G. A 3G já nem existe mais, eu acho. A 5G. Não existe. Daiane, explica aí por que você está aqui hoje novamente. Pois é, Nosso estou aqui público porque não sabe. a Regina estava tomando muito antibióticos, né, naquele processo da recuperação dela, e os antibióticos, ele debilitam um pouquinho, então a Regina, ela estava até falando: "Não, tenho condições de fazer e tal, vou lá", e eu falei: "Não senhora, vai ficar em casa, descansa um pouco, porque isso também, remédio deixa a gente meio baqueada, então ela vai descansar um pouquinho, vai voltar, porque ela é daquelas que não larga o batente, forte, guerreira, força aí, Regina, mas se recupere direitinho. Às vezes é isso que precisa, às vezes o corpo precisa dormir, né? Claro, e os antibióticos são danados, os antibióticos são realmente... O Aroeira sabe disso, né, Aroeira? Não, eu gostei foi dessa palavra, dormir. Coisa tão rara, tão difícil de conseguir nos tempos que correm. Eu acordei cedo hoje porque o meu cachorro Joca estava cismado com alguma coisa que estava acontecendo na rua, entendeu? Aí ele me acordou. Aí eu tenho uma cisma quando o cachorro começa a latir do nada, eu falo: será que está tendo um terremoto? Provavelmente ele acessou alguma rede social do Pablo Marçal. Exatamente. Ele pegou uma rede telepática do Pablo Marçal e me acordou. Foi em pânico. É isso aí, tábula aqui de fim de tarde, Miguel Paiva, Renato Aroeira, Regina Zappa aqui na representatividade aqui comigo, para saudar todos que estão chegando por aí. O papo aqui hoje do programa foi muito em cima do Pablo Marçal, desses efeitos Gente, todos. só se fala do Pablo Marçal, ele está virando... Que coisa, exatamente. que coisa, né? E ele chegou, ele deu entrevista, está dando entrevista, ele é muito caótico, assim, né? As entrevistas dele, as pessoas vão fazendo indagações, enquadrando ele ali, então ele vai criando um caos para que ninguém perceba muito. Tem muito estudo, né? Tem muito estudo antropológico, essas coisas, que falam desse tipo de comportamento. Na verdade, sim, a ideia, uma coisa caótica, sem muito sentido, mas ameaçadora na sua maneira de ser dita e tudo mais, faz 10 vezes mais efeito do que uma boa notícia, do que alguém indicando um caminho que parece adequado e com arrazoado. Não cola. Você explicar o que acontece para a espécie é que talvez seja mais rápido, digamos assim, quando um tigre dentro de sabre correr atrás de você, talvez fosse mais rápido seguir o cara que disse: olha, o tigre dentro de sabre, mesmo que não existisse nenhum, porque era mais talvez saudável. Mas nós vivemos um outro momento dentro da civilização e os caras estão se aproveitando. Isso é uma metáforazinha para dizer, eles se aproveitam de comportamentos que a gente tem, que não precisam depender da verdade, porque a maior parte das pessoas não tem acesso nem à verdade, nem aos fatos, muito menos à interpretação deles, e não tem acesso à educação crítica. E por isso a gente acaba seguindo instintos, medos básicos, aquilo que mantém a gente acordado de noite, aquele terror súbito, e em pânico, ninguém consegue pensar direito. Eu estava vendo uma entrevista dele. Só para fechar aqui, Miguel. E o Marçal é o cara do pânico, literalmente. E, além disso que você está falando, eu acho que tem um lado também que quem está no governo, ou a oposição oficial, ou os partidos, ou quem está no mundo político, não faz isso. Ele tem a total liberdade de esculhambar com tudo. Entendeu? Ele diz que não está havendo nada, que essas pessoas que estão aí se elegeram, não fizeram nada, não tiveram, nós gastamos nosso dinheiro, eles não fizeram nada. Então, há uma política... fazia isso. Exatamente, há uma política de destruição do que existe, entendeu? Que ele se posiciona contra isso, evidentemente, e com isso ele arrebanha esses votos todos das pessoas que não têm instrução e acabam caindo nessa conversa. Vamos, pelo menos, agora tentar fazer alguma coisa em nosso bem, já que até agora não foi feito nada. Você imagina que você é um cara que trabalha 8 horas por dia, mais 3 horas dentro de um transporte público, sua vida é complicada pra caramba, e você há tempos que você descrê nas instituições, porque as instituições não estão ao seu lado. A polícia bate em você ou nos seus filhos, o Estado é uma dificuldade, porque
muitas e muitas vezes está sobrecarregado. As políticas federais demoram um tempo enorme até conseguir chegar em todo mundo, ou pelo menos todo mundo ter a percepção, sem falar que normalmente qualquer coisa que se inaugure tem um político aproveitador dizendo que é dele, e não que aquela verba veio, e assim por diante. O fato é, o cara não acredita mais em política, na polícia, nas estruturas, em nada. O que ele vê é um cara que chega e diz, está tudo errado e eu vou consertar tudo. Exatamente. Isso seduz. Bom, seduz, isso é igual um anzol com a minhoca, você engancha e está ferrado. Exatamente. E eu fiquei com medo disso, porque é um discurso ainda pior do que o do Bolsonaro. A gente achava que do Bolsonaro a gente mais sofisticado e mais bruto ao mesmo tempo. A gente achava que tinha chegado ao fundo do poço. Não, ele abriu aquela alçapão no fundo do poço e surgiu o Pablo Marçal, entendeu? Ainda de um fundo mais profundo, entendeu? Então é assustador, porque a proposta não existe e ele tem todo um poder de sedução ali ao falar, entendeu? Ele é grosso, ele é violento, mas ele tem uma coisa que o público gosta, entendeu? Aquela coisa assim do vai botar para quebrar, entendeu? Então é muito perigoso, e eu acho que é importante que a gente fale aqui, porque os votos que a gente conseguir evitar de irem para ele, melhor. Por uma coincidência interessante, quem botou o Marçal no canto até agora foram mulheres. As pessoas que botaram o Marçal, eu desconfio que ele tem um pouco de medo das mulheres, até pela maneira como ele se comporta, né? Esse tipo. Claro, lógico, eles não têm discurso para enfrentar as mulheres. Não tem, ele não tem. É o ponto fraco dele, na verdade. Agora, ele tem que ser desconstruído e eu começo a achar que a melhor política é essa mesmo. No entanto, eu não sei se isso é melhor ou pior eleitoralmente. Por isso, talvez a melhor coisa seja a lei. Aí, Daiane, eu queria que você falasse um pouquinho, porque parece que ele tem uma capivara... Esperamos todos que a lei apareça. Essa capivara está viva. Daiane, eu estava atrás hoje... Você, enquanto mulher, diga lá. Não, enquanto advogada também, porque ela é do direito. Eu estava atrás hoje de um jurista, de um advogado eleitoral, né? Porque o advogado eleitoral ele vai ter um pouco mais a nuance ali de como os tribunais pensam, para que lado vai as decisões, como é que é a jurisprudência, e como o tribunal pode olhar esse tipo de comportamento do Marçal, porque ele implodiu. Todas as decisões que foram tomadas em relação a ele completamente ignorou. E quando ele é questionado, né, na entrevista que ele deu à Globo News, foi uma das que eu assisti, ele também foi questionado sobre essas decisões, e que ele disse que ele é censurado. E aí a repórter disse, não, você inclusive disse que já recuperou pelo menos 2, 3 milhões aí de seguidores, muito mais do que os seus adversários, num curto espaço de tempo, e você conseguiu abrir outra rede, então você não está sendo censurado, você caiu porque você violou uma regra da eleição e abusou do poder econômico, e aí ele vai tentando desmentir, só que no final das contas ele admite que realmente pagou, mas foi em agosto, aí depois ele fala, não, mas isso não pode ser, que não pode comparar porque é um terceiro. Aí ele vai arrumando as desculpas e depois bota aquele turbilhão todo. De fato, eu acredito que a justiça eleitoral, assim como a justiça, o sistema jurídico, né, ele demora diante daquilo que às vezes é urgente, é necessário. Por isso que tem polícia. Né? Você me chama a polícia resolve... Mas há uma contradição aí, né? Sim, aí quando você chega para o judiciário ele começa a tentar fazer aquele balizamento. E esse balizamento que está em torno de outros interesses políticos também. Parar o Marçal vai representar ter que fazer uma ação em muitos outros, porque você não pode agir somente contra um. Né? Então, não é só ele que está fazendo. Não é só ele. A gente tem uma lupa e tem um fato ali que também chama a atenção do comportamento. Mas eu acho que por que o Alexandre de Moraes é tão odiado pela extrema-direita? Porque ele agiu na velocidade que era exigido, ele entendeu como é que esse mecanismo da eleição estava funcionando por essa extrema-direita, que foge todo o rito de qualquer processo eleitoral,
né? Bolsonaro fez isso com pouco mais de não é requinte a palavra certa, mas ele usou outras sutilezas, mas ele fez isso. Ele violava a regra e dizia que era o outro, não foi eu, aí, enfim, repetia aquilo num lugar, falava no outro, enfim, ele fez isso. O Alexandre de Moraes entendeu qual era o mecanismo jurídico que podia barrar isso. Por isso ele é tão odiado por essa gente. Por isso que o impeachment dele está sendo proposto e as manifestações do dia 7 se propõem a isso, é meta. Porque ele entende esse mecanismo e entendeu como deve ser feito o processo para barrar. Se os demais magistrados, acredito eu, na minha visão, não têm essa posição. Primeiro que tem medo, acham que pode ser alvo dessa própria extrema-direita de perseguir, como fazem com o próprio Alexandre de Moraes, né? Dizer que vai pegar o Alexandre de Moraes e levar em praça pública e enforcar, né? Guilhotina. E ele tem como se defender, né? Porque ele é uma pessoa, ele tem, mas ele também poderia não fazê-lo. Eu já me perguntei isso, porque ele é um personagem que é contraditório, o Alexandre de Moraes, né? Pela sua trajetória. Ele foi secretário de Segurança aqui de São Paulo. Ele, no governo Temer, ele, numa manifestação do Dia das Mulheres Negras, lá em Brasília, mandou a polícia arrebentar, bomba e o caramba. É nesse nível, assim, o Alexandre de Moraes. Ele era um cara que era visto no direito, apesar de ser um constitucionalista, tem um livro muito conceituado aí no mundo constitucional e tal, era visto como um cara que saía dessa linha. E ele decidiu, por algum motivo, que talvez um dia a gente descubra, entenda, e talvez seja a própria capa, né, do ministro, né? Você colocar aquela capa de ministro, ela pesa. Ela tem um peso. É que nem um médico. Você está com as suas mãos ali com a vida das pessoas. O que eu vou ser? Um médico medíocre ou eu vou fazer direito isso aqui? Eu vou mandar costurar de qualquer jeito ou deixo a gase lá ou vou fazer... Enfim... Eu acho que isso acontece um pouco com o André Mendonça e com o Cássio Nunes também. Um pouco. Em menor grau, né? Porque menor grau, mas acontece também. Deve acontecer, porque... eu sempre imaginei... O Cássio, eu confesso que eu não... Também você olha as decisões dele, são, pelo amor de Deus. Ele não me passa nenhuma confiança. Ainda. Mas eu sempre pensei também que cada um desses ministros chega lá por indicação de alguém e deve àquele grupo político, etc, etc. Mas depois de um tempo ele percebe que ele tem poder real. O Supremo Tribunal tem um poder real, de polícia, inclusive, e é o que muitos deles acabam ficando independentes, e, no final das contas, aí entram os fatores como o peso da capa, a posição social que ele representa, ser um guardião real da Constituição, e etc, etc. Eu, apesar de compreender as injunções geopolíticas, realpolíticas e assim por diante, ainda somos indivíduos, ainda somos indivíduos que também são sujeitos a vários tipos de pressões internas e externas. Então, eu vejo uma transformação e penso igual você, personagem complexo que é o Moraes. Complexo. Muito, não, e que a gente sabe, eu não tenho grandes ilusões ao Alexandre de Moraes. Eu acho que ele cumpre um papel importante agora, entendo qual é, assim como o Gilmar Mendes cumpre um papel importante num determinado campo, ele está tomando posições que convergem. Não acho que é nenhum democrata, sei lá, e com detalhe, progressista, né? Eu acho que ele está cumprindo o papel e entendeu do ponto de vista da democracia, daquilo que pode realmente aniquilar um sistema e jogar tudo por um ralo, ou não. Com um detalhe interessante, porque assim, todas as decisões que envolvem direito trabalhista, ele votou contra os trabalhadores, todas, sem exceção. Na verdade, na parte econômica, aliás, o Supremo, como todo, tirando o Dino, que é comunista, o resto vota contra os trabalhadores, mesmo que, como você disse, estejam cumprindo um papel fundamental na preservação de certos tipos de garantia e direitos. Os trabalhistas, não. Há um conluio da sociedade hegemônica, da elite, entre aspas, hegemônica brasileira, a não permitir um retorno a uma situação mais segura, a avançar para um outro modelo de capitalismo, porque o Supremo tem derrubado praticamente todas as tentativas da gente reverter a reforma trabalhista, todas. E ele, o Moraes, inclusive, é um.
Não vota uma, não tem um assunto envolvendo o trabalhador que eles votem a favor do trabalhador. É engraçado isso, porque eu acho que o que explica mais essa atitude deles é a questão do manto mesmo, entendeu? Porque você vai entrar para a história. Você vai entrar para a história, principalmente esse período que nós estamos vivendo, em que o Supremo assumiu essa dimensão e essa importância toda, entendeu? Você entrar para a história como um pária, como um vagabundo, como uma voz dissonante naquele grupo ali, é estranho, né? Você, pelo menos, sobrou para o Supremo uma parte positiva dessa história, entendeu? Preservar a democracia, entendeu? E tudo mais, que é o que eles estão carregando, entendeu? Então, é interessante, é muito mais interessante do que você correr o risco de se aliar com o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro é tão absurdo que nem que o Supremo quisesse, entendeu? Depende do poder, né? Depende de como se exerce o poder também. Eu acho que o Supremo e sempre foi, uma instituição da burguesia brasileira, que inclusive hereditária praticamente, porque, não digo hereditária diretamente, mas o grupo que ocupa esse tipo de cargo, os Supremos Tribunais, são oriundos das mesmas famílias há centenas de anos. O judiciário brasileiro é uma instituição da elite, de famílias, assim por diante. O Exército também é assim. O generalato é de famílias que estão historicamente lá. Então, essas coisas nunca foram instituições do povo brasileiro. São instituições da elite que chegou aqui e cumpre esse papel, quase sempre, com exceções tão honrosas, tão diferentes, que ficam na história. Tem algumas frases durante a ditadura também, e o cara perdeu o cargo, tem outros comportamentos do Supremo. No geral, eu acho que existe uma perspectiva histórica, mas quando você pensa, por exemplo, que o Supremo se apega a manter a visão liberal e neoliberal da sociedade hoje em dia, e é firme nisso, você vê que eles têm alguma responsabilidade histórica, mas também tem muito engajamento com a elite. Não tem como evitar. Mas eles nem entram nesse questionamento, eu acho, do universo neoliberal ou liberal da história. Eu acho que eles não entram. O universo dele, como você mesmo falou, é a Bíblia deles, é a Constituição. Não, mas espera aí. Eles trabalham... A Constituição não fala disso? Não, mas espera aí. Fala sim, a Constituição fala do direito do trabalho. Fala. Não, direito ao trabalho, normalmente, as poucas decisões que eu compreendi em relação a trabalhadores, todas elas contrárias aos trabalhadores, eram os caras dando uma espécie de veredito sobre algumas questões importantes da retirada de direitos e tal. Eu já vi, por exemplo, oferecendo mais poder a um empregador para demitir, tirando razões para uma justa causa, ou até pensando... Isso que tem sido discutido lá no Supremo quando chega a questão trabalhista lá. Não é biscoito, não. Então, de certa forma, eles continuam conectados, sim, à questão do liberalismo e do neoliberalismo. Será que eu estou pensando bobagem? A impressão que eu tenho é de que... Não, me parece sim. Nessa parte, eles são inflexíveis. Não sei se é assim tão escancarado para eles, entendeu? Eu acho que é mais disfarçado. Assim, meio editorial da Folha de São Paulo, quando o assunto é trabalhador. Mais disfarçado ainda. O editorial da Folha de São Paulo é muito escancarado. É isso que eu falo. Na parte do capital, eles não disfarçam e nem acham que estão errados. Porque aí quem pensar diferente disso criaria um novo tipo de postura em relação ao Supremo, que eu não sei se eles têm capacidade de... O Supremo comunista, todo mundo que nem o Dino. Não tem como. Pois é, como é que vai fazer? Não tem. Já batia com a Constituição na cabeça desse pessoal com a força, rapaz. Parecia desenho animado. Eles não estão nem manifestando tanto ódio assim ao Dino, estão manifestando mais ao Alexandre de Moraes do que ao Dino. Não, no momento, o Moraes é a grande nêmesis deles. Assim. Agora, eu acho que eles pensaram duas vezes em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, porque quem é que viria no lugar do Alexandre de Moraes? Eles estão pensando. Certamente alguém pior para eles do que o Alexandre de Moraes, entendeu? Certamente, porque ainda vai ser... Não, mas eles contariam com a solução instantânea, algum outro pegar o processo, mesmo levando em conta que poderia levar alguém pior do que o Alexandre de Moraes, do ponto de vista... Só se fosse o Cássio Nunes, aí realmente seria... Sempre me falaram que os sorteios lá no Supremo
É coisa de bolinha. Eu queria ver essas bolinhas. Mas foram eles mesmos que propuseram que não pode mais ter decisão monocrática. Você lembra, Daiane? Aqueles processos caíam todos no colo do Gilmar? Gilmar era o rei do sorteio. Ele ganhava todas as também é muito ruim, né? Porque você fica torcendo para o juiz, né? Você fica torcendo para outro juiz, você fica achando que... Quando, na verdade, é claro que se eu sou corintiana, eu vou torcer para o Corinthians, seja em que situação for, né? Mas é ruim que nos tribunais a gente não tenha uma forma, né, de fazer a leitura dos fatos e o peso da política não ser tão grande. O que, por exemplo, o Congresso está tentando fazer é muito... justamente mexer nessa posição dos poderes, né, que sempre equilibrou, de alguma forma, a democracia, ajudou as instituições a andarem ali, nenhuma andar fora do eixo. O Congresso, por vezes, tenta dar um passo agora adiante, né? Se o Bolsonaro tentou fazer isso na posição de presidente, né? Ele ameaçava, ele atacava, ele criou, por diversas situações ali, uma situação em que tinha que se chamar alguém para conversar, para baixar a temperatura, porque estava muito elevada. E isso demonstrava a ação golpista. O que o Congresso está tentando fazer agora é a mesma ação golpista. Também acho. Só que, como é o parlamento, parece que está tudo suave, mas o parlamento está ali, querendo ganhar mais poderes, mexer nas decisões dos caras. Quase impondo um semi-presidencialismo, parlamentarismo presidencial, quase isso. Essa é a ideia do Lira, eu acho. Aumentar tem até um lance que a gente pode falar aqui junto, por exemplo, o Glauber postou um negócio aqui, vai gerar a polêmica de sempre, mas é bom porque entra num processo da decisão lá do Macron em relação ao resultado das urnas, né? Tá aqui, ó, o Glauber Braga, deputado federal. Quando a grande imprensa cobrar do Macron o respeito ao voto dos franceses na esquerda e denunciar o golpe, né? Porque o Macron está resistindo em passar o governo para a esquerda que ganhou as eleições lá, para a maioria de esquerda que ganhou as eleições. E está lá postergando, empurrando com a barriga e tentando achar um caminho com a extrema-direita da Le Pen para ver se barra quem ganhou as eleições contra, inclusive, essa própria extrema-direita. E aí ele entra no caso, ele aqui, claro, fazendo referência à questão da Venezuela. Essa referência à Venezuela. Mas o assunto e ele diz aqui, sério. Não, entendi, não tem petróleo a ser roubado, né? Tenho certeza que não ouvirei o Guga Chakra, nem e ele nomeia aqui, né? A Ana Paula, aqui bota o povo aqui, cobrando a contundência e o respeito ao voto dos franceses. Isso também é parte dessa situação que a gente assiste no Brasil, né? Mas o sistema está tentando fazer isso, está tentando dar um golpe. Exato. E a reação é menor, né? E eu sinto que, às vezes, assim, tem motivos diferentes para esse golpe. Por exemplo, o presidente da Câmara, o Lira, o que ele quer é um golpe que aumente o poder dele. E ele é um negociador um pouco mais independente das ideologias vigentes. Ele está com a direita, com a extrema-direita, porque controla melhor, mas ele é um clássico controlador de centrão, pastor de centrão. É isso que ele sempre... E perfeito você conseguir aumentar o poder. Aumentar o poder no parlamento significa mais fatias do orçamento e menos capacidade do Supremo de barrar as decisões do parlamento. Basicamente, tem sido o projeto que ele defende e os ideológicos também defendem. Mas é porque esses querem fazer dali uma cabeça de ponte para ocupar ou com o neoliberalismo deslavado sem Estado ou com uma teocracia. Porque eu acho que tem os dois projetos lá dentro. E muitas vezes estão caminhando juntos, são aliadíssimos, mas não são exatamente o mesmo projeto. E tem esse terceiro do Lira. Então, o parlamento hoje tem 3 rebeliões acontecendo, todas aliadas caminhando na mesma direção. Não sei qual dos 3 vence, eu acho que é o Lira. Mas o executivo, que também tentou ser inchado na época do Bolsonaro, ele tentava fazer coisas que tinha que chegar um advogado perto dele, um ministro, isso não pode, a lei não permite, presidente. Não pode não? Não pode não, deve ter sido a expressão que ele usou várias vezes. E no momento o Supremo, de forma mais sutil, ocupou também um espaço monumental.
meu ponto, o desequilíbrio entre os poderes tem sido uma coisa viva nos últimos anos. E é um sinal de que a gente está vivendo quase que uma superação dessa democracia burguesa tradicional, que não é uma democracia social. A gente está vivendo uma crise tão grande dela que nós, de certa forma, quase normalizamos esse desequilíbrio monumental entre os poderes, um negócio que funcionou mais ou menos sem esse tipo de ruído. Agora isso é todo dia. Todo dia. A questão dessa diferença de dinâmica entre a justiça e a oposição, digamos assim, o que o Pablo Marçal faz, né, tem uma velocidade e um despudor e um descontrole que a justiça não pode ter. Então, há um descompasso mesmo entre uma coisa e outra. Uma coisa funciona, age, tem resultados imediatos, que é o que o Pablo Marçal diz e publica, e até aí a justiça criar uma ferramenta que consiga evitar isso, não dá, porque são tempos diferentes, são ritos diferentes, são regras diferentes. A justiça tenta, mas em alguns lugares ela parou. Exato. Em outros lugares até parou. Em alguns lugares a justiça parou os caras. Parou, Estou falando assim, das redes, por exemplo, e tal. Mas é muito pouco ainda. Você vê que ela quase enxugando gelo. O Pablo Marçal é a prova disso. Ela cancelou lá as redes dele, ele abriu outra, entendeu? Eu vi que ele cometeu mais um crime eleitoral abrindo a rede. Pois é, aí acentua mais essa diferença de tempo entre o tempo da justiça e o tempo da bandidagem, digamos assim. Da desregulamentação, entendeu? É muito complicado. E que efeito isso vai ter? E tem mais uma pergunta, né? Porque é o seguinte, uma parte... muita gente fala, não, isso é conluio deles, para parecer que eles estão brigando. Não, eu acho que tem uma discussão, um racha interno na direita real. Estão disputando poder ali de forma real. Então tem isso também. Uma parte da direita também gostaria de saber como controlar. Está provando o seu próprio remédio. Igual o pessoal que não conseguia controlar o Bolsonaro, agora tem um Pablo Marçal chucro também ali, que eles não sabem direito como lidar. Eu confesso que o Pablo Marçal tem muito mais impacto do que o Bolsonaro. Ele é uma pessoa mais impactante do que o Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro está completamente o próprio Carlos Bolsonaro já demonstrou ali que tinha um certo ruído ali entre os dois, mas que se alinharam, porque o Bolsonaro se encontrou há poucas semanas com ele. Então, mesmo que ele tenha dito que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro era só um dedo a menos, né, que foi esse o comentário que o Carlos usou, e o próprio Eduardo Bolsonaro também, para dizer, olha, ele botou na equivalência ali, então não merece o nosso respeito. Mesmo depois disso, ele se encontrou, deu moedinha para o Pablo Marçal, tirou fotinha, então estava tudo certinho. É o casamento de conveniência. Tal, não sei o quê, mas essa gente depois total se casamento junta de novo. Mas eu acho que é o casamento de conveniência. O Valdemar, eu estava falando aqui no programa anteriormente, o Valdemar da Costa Neto soltou que acha que as chances de uma reconciliação é difícil, e os planos de que ele saísse para senador por São Paulo em 2026 foram para o lixo, segundo o Valdemar da Costa Neto, que tem a palavra que só vale... presidente do partido. Presidente do partido, mas volta e meia ele fala umas coisas. Uma hora ele elogia não vale nada, né? Ele vira biruta de aeroporto, né? O problema é que eu acho assim, casamento de conveniência, as brigas continuam internamente, claro. Sim. Então tem uma crise do lado deles. Eu acho que o Pablo Marçal, Miguel praticamente está dizendo isso o tempo todo, é um disruptivo, que na verdade ele provoca as rupturas em tudo que é lado. No nosso. Eu acho que o Pablo Marçal é aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Ele chegou tenta perto, se colocar dessa forma, pelo menos. Eu vou ter coragem. O Bolsonaro não teve, eu vou ter. E ele como fala isso, mas eu acho que não tem coragem nenhuma na hora de estar eleito. Não tem. Mas ele tem mais domínio das ferramentas da modernidade. Tem. Ele tem um tipo... Ele é produto dessa situação, entendeu? Então, ele é um tipo muito mais rentável. Eu classifiquei ele de manhã como aquele cara que consegue te vender o bilhete premiado, dizendo assim, não, você pega aqui, eu te dou tanto,
você me dá de volta tanto, e você leva o bilhete, porque eu não vou conseguir pegar esse bilhete premiado. E a pessoa pega, leva para casa achando que você fez uma comparação interessante agora. Esses golpes que a gente tem sofrido no telefone agora, que têm sido frequentes e cada dia mais, são de um profissionalismo, entendeu? E a gente cai, as pessoas caem nesses golpes, porque a conversa basta ter uma coincidência. Muito bem armada, entendeu? Então parece muito a atitude dele mesmo. Ele te convence de que ele é melhor. Mas, como dialética é sempre uma aliada da gente, junto com isso vem um desgaste. Está vindo, inclusive, já existe também uma resistência ao Pablo Marçal que começa a ficar mais solidificada em muitos setores, que podem acabar atrapalhando ou impedindo. No momento, até a própria grande mídia está encantada com a ideia, a princípio, do Pablo Marçal começar a encostar num candidato para eles perigosíssimo. Estão adorando, estão esperando. Só que o candidato deles, o Nunes, é um pálido, não tem carisma ou presença, e está sendo devorado também pelo Marçal. E tem a Tabata, que não é para ser desconsiderada assim. Também não acho que é simplesmente dizer Tabata é um produto do Lehman e por isso tem que ser jogada no lixo. Não, ela tem, inclusive, digamos assim, uma tática interessante para enfrentar o Pablo Marçal. Ela saiu para o pau. Saiu para o pau. Eu acho que a gente devia considerar esse tipo de tática e também deveria pensar em conversar com a Tabata. Deveríamos. Por mais que ela seja um produto do Lehman, eu acho que assim, gente como o Pablo Marçal ou o Bolsonaro... Eu acho o processo eleitoral tão artificial, às vezes, essa questão do marketing... Debates, do marketing, tudo. A coisa de fazer o candidato um produto, né? Você consegue transformá-lo, e virou uma outra coisa, moldá-lo, né? Aí parece que o cara é super e tal. Aí depois, quando ele está no poder, ele vai fazendo umas coisas que é muito diferente disso. Assim. Ninguém fala de a linguagem que a Tabata utilizou é uma linguagem que consegue dialogar nas redes da forma que o Pablo Marçal, pelo menos, se equipara. Que o Janones sempre preconizou para a gente. O Janones sempre falou que a gente devia fazer também. A vida inteira ele falou isso. Tem uma ciência as redes sociais que precisa ser meio Tenho algumas dúvidas. O Boulos conseguiu fazer isso na eleição dele para aqui. Não, e está fazendo nessa campanha, o Boulos, não atacando, mas ele tem dominado a ideia de rede, tem feito vídeos muito bons. Tem feito vídeos. Mas eu acho que falta esse passo. Assim, na campanha do Lula, quando ele deu esse passo, né, de falar, não, vamos rebater, vamos dar resposta a isso aqui. Também acho. Me parece que a campanha está querendo administrar a vantagem. Por isso que eu falo, tem que olhar o que a Tabata fez. Porque faz sentido. A Tabata tem muito menos a perder do que o Boulos. Ele está na vantagem, está na liderança das pesquisas. Se ele der um passo e esse passo representar um outro efeito, ele perde muito, porque ali a liderança dele está em risco. Mas eu acho que o Marçal... No caso da Tabata, ela tem que bater mesmo, ela vai... Mas eu acho que o Marçal pode ser desconstruído com alguma simplicidade, quer dizer, com conceitos bem diretos, sem precisar ser um negócio que nos incomode. Sim. É possível fazer isso, perfeitamente. Eu acho que a Tabata entra. Eu acho que a Tabata, e a metodologia que ela está aplicando, e as táticas... O Datena sumiu, né? Que era o cara da comunicação. Sumiu totalmente. Acho que o Datena viu o tamanho do pepino que ele teria que enfrentar com o Pablo Marçal. E ele é vulnerável. De vidro também? Eu acho que ele é vulnerável pra caramba ao tipo de ataque que o Marçal faz. Está interessante. Então, um cenário o Datena já tem uma vida tão bem resolvida que esse tem muita coisa a perder com uma desconstrução sistemática, digamos assim, né? Muita gente pensa isso, gente de um meio já resolvido lá quer entrar no outro e percebe que, peraí, essa vasculhada na minha vida pode me complicar. O Marçal não temia isso, porque parece que a vida dele é essa coisa da corda bamba mesmo. Pelo que eu entendi, ele está metido com a bandidagem desde o começo da vida pública dele. Vocês acham que a justiça vai intervir ainda em tempo? Não sei, como disse a Daiane, é uma questão de justiça eleitoral, nós não sabemos direito. Um juiz eleitoral, um advogado da área que pode dizer se ele quão errado ele está nessas pisadas dele.
Alguém pediu para a gente parar dele, mas se a gente parar dele, ele chega lá mais fácil ainda. A gente tem que... Também acho. Eu tenho que concordar não é ele um pouco. exatamente, né? Na teoria, a gente concorda, Loira, mas se a gente parar de falar, você vai aguentar parar Veja de falar? Só, eu não quero mostrar as coisas dele, mas parar de falar nele, não. Falar dele e mostrar os podres sem mostrar engajamento, sem trazer o vídeo para mostrar. Olha que absurdo que o Pablo... Claro. Que muitas vezes os grupos fazem. Olha que absurdo o Pablo Marçal falou. Não põe esse vídeo. Você não sabe se é a favor ou se é contra. Não divulgue esse vídeo aqui. Não faça isso. A ideia é o seguinte, ele é um produto do tecido social feito para as cucuias. Ele é um cara que aproveita muito bem esse caos que é esse mundo da rede social. Ele é um sujeito que entende que existem bilionários de extrema-direita completamente engajados nas campanhas da extrema-direita hoje, descaradamente engajados, e ele quer ser visível para essa turma. Ele adoraria tirar fotos com o Musk, como todos eles acabam fazendo. Então, eu acho que ele está investindo na carreira dele. E o que a gente der para ele é prêmio. Notoriedade que a gente der para ele é prêmio. Porque se ele não consegue ser prefeito agora, ele é pule de 10 para deputado federal, talvez Senado, ou coisa pior. Assim como o Nicolas, aquele lá de Minas Gerais, e outro, nós temos que falar dessas sementinhas do mal. Nenhum deles é criança, não, mas isso é ovo da serpente. Puro. Mas tem uma certa vantagem aí que quando surge um, para-se de falar no outro, né? Eu acho que eles têm um poder assim de substituição de rodízio. Mas o outro continua crescendo lá, continua semi-imbatível em Minas Gerais. Enfim, eu vou começar a passar a chave, porque senão daqui a pouco acaba o nosso tempo. O problema, né, Daiane, é que a gente está diante desse dilema, que não é ético, é estratégico e político. O quanto denunciar esses criminosos e o quanto parar de falar neles, porque a notoriedade é o que eles procuram. E o fato de que hoje no mundo parece que o fato do sujeito ser um criminoso está agregando valor ao desgraçado. Ainda tem isso. Eu vou começar aqui com uma charge de um mundo completamente diferente desse, que é o mundo da Kamala. E a eleição americana. Figura complexa também, mas aparentemente ela está virando as pesquisas nos Estados Unidos. O que é muito bom. Deixou certamente o Trump, pelo comportamento dele, né? Está errático, perdido, mais grosseiro do que nunca. Ele está feito barata tonta. Ele está barata tonta. Por enquanto, enfim. Vamos em frente. Aqui temos o nosso Tocha Moreira. Os incêndios da semana e as palavras tão bem escolhidas por esse sujeito e outros lá. Vamos tacar fogo, vai ser quente, o Brasil vai incendiar, é fogo. Gente, eles são burros ou eles não resistem à vaidade, entendeu? Eu não sei. É uma pergunta sem resposta, mas muitos deles apostam tudo ou nada. O Malafaia, que tem um jeitão de mártir disso, é um cara que parece pedir para ser preso todas as vezes que ele aparece em público. É verdade. Ele tem uma vontade de ir para a cadeia que eu nunca vi. Ele queria, é como o outro, o Bispo Macedo, que na cadeia escreveu sua obra, seu Mein Kampf, exatamente, e assim por diante. Eles têm um pouco disso, eu acho. É o coach que ensina você a ser feliz. A gente não pode esquecer que ele era coach, né? Ele ainda Não, você viu na entrevista ele falando da Cracolândia? É impressionante. Caraca. Não, ele acha que vai botar todo mundo para fazer exercício lá. Ele vai resolver o problema da Cracolândia. Que problema é exercício, saúde, vai botar o Cariani, que é envolvido lá no esquema de vender insumos para o PCC, para produção em larga escala, né? Porque comprava como se fosse uma indústria de farmácia e tal. E vai como é que ele pretende fazer isso, né? Ele foi questionado, inclusive, sobre o Cariani, ele falou, não, meu amigo, se provar que ele cometeu, tem que ser preso mesmo, ele pediu socorro. Me ajudem, limpem o PRTB, ou sei lá. Para ele, as drogas são um caso de polícia mesmo. Passa aí. Outra abordagem. Isso é a mesma coisa, na verdade. São os amigos. Tantos amigos.
Todo mundo, todo mundo, me ajudem a limpar. Como assim? Não vai sobrar nenhum, inclusive ele mesmo. A gente está vendo isso assim, as evidências, não gosto dessa coisa de sem a prova, mas as evidências sobre todo esse grupo político que está controlando a campanha dele e tudo mais, gente, é como se uma quadrilha resolvesse mudar a placa da entrada, em vez de Covil, bota o nome do partido e passasse a disputar os cargos eletivos. Não, isso não é um Covil, é um partido. Ele convence em você. Mas é um Covil. Os amigos, os companheiros da juventude e os correligionários estão atrás de uma faixa de não cruze, polícia. Eu gostei dos olhos juntos e da testa enorme. É a caricatura dele. Harmonizada, né? Harmonizada, né? Isso mesmo. De qualquer modo, assim, é um personagem, infelizmente, né, para quem pediu para a gente parar de falar, tem um pouco de razão, sim, mas é um desses personagens que não falar sobre ele é aquela tática que o avestruz nunca fez, mas que a gente sempre desenha, é enfiar a cabeça num buraco para não ver, tampar os olhos e não enxergar. Porque uma capacidade que a direita tem é de estar produzindo lideranças cada vez mais absurdas, cada vez mais absurdas. Marçal é uma delas. Marçal é uma, está aqui correndo. Sim, eu fiz essa em sequência porque, a princípio, ele correndo atrás do Bolsonaro para dizer nós somos o mesmo, papai, porque a cara, se fizer um exame de DNA, é capaz de dar. E a sequência é porque é o herdeiro natural do Bolsonaro, o cara que tem o falastrão da turma ultimamente, tinha sido o Dudu. Estava assim, então ele foi o primeiro a atacar o Marçal, o primeiro a defender o próprio espaço, que deve estar numa outra charge aí na frente. Tá na frente. Que mais uma aqui, essa não saiu em lugar nenhum mesmo, eu botei aqui, é sobre o incêndio criminoso. Foi a primeira que eu fiz, para mostrar que o fogo foi colocado, né? Essa é a outra. Essa é a continuação. O corpo do PFN2, né? Exato. Porque o Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a reclamar, porque se você pensar, ele ocupa o mesmo locus do Marçal. O coach dos quatro irmãos é o Eduardo. Digamos assim, o Carluxo é o cara do gabinete do ódio, o comunicador. O Flávio Bolsonaro, digamos, é o financista da galera, porque é o cara que faz sucesso nos negócios. Quer dizer, ficou riquíssimo vendendo chocolate, o que não é tão fácil assim, mas é o cara... Mas, apesar de tudo, apareceu o cara pior ainda, entendeu? Isso que deve estar incomodando muito ele. Mais adequado para esse lugar do que o próprio Eduardo, que o Eduardo, com todo o respeito, ou a falta de respeito, é um débil. O cara não consegue articular. Ele não consegue pronunciar 3 frases sem tropeçar na sintaxe, no jeito. Não consegue, ele é muito ruim. Isso, o Marçal, é muito superior. O Marçal tem um discurso pronto, articulado. É verdade, essa é a grande diferença. Isso aí, assim, quando eles começaram a discutir, achei que seria lindo ver os dois mordendo o pescoço um do outro, só para variar um pouquinho. Devia ser cenas que a gente adoraria ver. O que está acontecendo um pouco, né? Apesar de ainda está acontecendo. Eu acho que o casamento é de conveniência, mas ainda está acontecendo. Estão mantendo as aparências, mas ainda está acontecendo. Eu acho que o assunto da semana foi o fogo meso, né? Porque foi tão evidente essa... Acho que Marçal e o fogo. Marçal e o fogo, exatamente. Marçal e o fogo. Qual queima mais? Estão muito ligados, até porque são ações, uma coisa que a gente tem conversado sempre, né? Mais uma vez, a gente está correndo atrás de uma pauta imposta a nós. A gente está se defendendo de pautas que nos foram jogadas no colo. De muitas e muitas maneiras diferentes. Ou a gente sendo obrigado a falar dos assuntos, e isso em semanas onde digamos assim, as vitórias políticas, econômicas do governo federal estão aí, são grandes. Num país normal, mesmo da burguesia, mesmo dos países centrais, os jornais estariam comentando como a economia está indo, e surpreendendo. Mas os jornais não querem. Surpreendendo. Até mesmo o presidente do Banco Central, ele falou numa entrevista isso, que a economia surpreendentemente indo muito bem. Ele falou isso numa entrevista. Até aquele... Ele não falou, ele deixou escapar.
Deixou escapar. Deixou escapar. Essa, é claro, para comemorar um dia importantíssimo de outra figura muito complexa, que é o Getúlio Vargas, mas que é tão fundamental para a luta dos trabalhadores no Brasil que não dá para simplesmente sair quebrando. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não dá. Descobri que o isqueiro é arma de fogo, né? Essa é a outra, só que modernizada, né? Essa foi a que eu fiz hoje, exatamente. Mas era a do fósforo, só que agora... É, modernizada, exatamente. Descobri que o isqueiro é uma arma de fogo, exatamente. Vocês acham que vai descobrir quem articulou isso tudo? Porque bom, tem 6 presos. Tem 6 presos. Tem 6 presos. Daqui a pouco tem 15. Alguém vai falar alguma coisa. Eu também acho. Alguém vai abrir a boca, entendeu? Porque 6... Essa se refere à prisão de outro personagem complexo, porque eu percebi que uma parte do nosso lado... porque é fácil prender um russo. Nunca é fácil prender um bilionário, gente. Não é. Não é fácil prender um bilionário. E, pelo que eu ouvi dizer, é uma rede que eu não estou usando mais, mas que o Telegram, como a maior parte das redes acaba sendo, há um vale-acolto também para todo tipo de fake news. O nosso problema é que as redes continuam veiculando 80% de fake news em relação a 20% de fatos interessantes ou conectados à realidade, ou educativos, ou o que for. E eu acho que eu estou sendo muito, muito otimista com as minhas percentagens aqui. Não, e as redes publicam coisas desprezíveis, pornografia infantil, misoginia. Isso é uma das razões alegadas pela promotoria francesa para prender o cara. Exatamente. Aqui vem Jabá, que daqui a pouquinho eu tenho que sair correndo, inclusive, olhei para lá. Está na ordem certa hoje aqui. Hoje está na ordem certa. Hoje eu estou lá no Deza Botequim, que é na Travessa dos Tamoios, 32, no Flamengo. Aliás, um ponto de encontro para boa parte da galera, uma partezinha da galera do 247 aqui no Rio. A gente tem se encontrado totalmente. E isso é hoje, daqui a pouquinho. Eu já vou sair daqui correndo, instrumento preparado, mochila com os cabos, microfone, tudo prontinho aqui. Essa é de hoje. Quinta-feira eu estou no Botequim, que é lá no Botafogo, Rua Visconde Caravelas 22, mas é outro grupo, outro repertório, outro trio. Ali é violão, violino, a gente faz chorinho, faz umas coisas desse tipo. Muito bom. E na sexta eu estou de novo com o Igor essa. Os meus gatinhos sempre fazendo a divulgação. Lá no Gigi Mamute, um lugar bacana que fica ao lado da estação Siqueira Campos do metrô, lá na Toneleira 217. É um bistrô muito gostosinho, a gente faz o mais informal dos shows, assim. A gente vai se divertindo, tem sempre gente que chega lá e que aparece e fala. Muito bom. É isso aí. Então, nosso tema foi Marçal e Fogo, né? Seu som sumiu. Ué? Daiane. O da Daiane sumiu. Eu estou no ar aqui e lá. O olho do peixe está no lugar. Você está no ar também, no outro lugar. Não, é que eu estou ajudando o Tom, porque ele está com um problema lá com acesso, e aí eu faço o meio de campo lá para botar ele no ar enquanto eu termino no ar aqui. E aí eu estava falando com ele, não podia abrir o áudio, eu só estava no gesto ali. Maravilha. Não, tá vendo? O que é a Daiane? A Daiane faz 6 coisas ao mesmo tempo. É impressionante. Daiane faz tudo. É fantástica, a Daiane. Produtora, diretora, jornalista, apresentadora. Aí eu falei, Felipe, vai lá que eu termino. Ele vai só colocar no ar enquanto eu termino. Maravilha, gente. É isso aí. É sempre um prazer ter essa conversa aqui no Távola. E com a Daiane é uma delícia. Sempre um gostoso. Um público maravilhoso. Nosso público foi crescendo. É a Daiane. É a Daiane. É nada. É o papo bom aqui. A política esquenta, a galera vem, né? É isso mesmo. É verdade. Vamos isso aí, gente. Espero que semana que vem, Regina, sem querer desfazer. A Daiane pode estar convidada aqui, a nossa quarta convidada. Fazer o equilíbrio da mesa. Até quinta, né, Daiane? Que a gente se encontra também. É quinta, primeiro bloco, e vai ter Regina e Miguel. Só que depois Regina e Miguel no programa. É isso aí. Beijo para todos, gente. E essa semana vamos entrevistar a Irene Ravaz. Quinta-feira. Maravilhosa, deliciosa. É isso aí. Muito bom. Beijo, valeu. Tchau.